Olá, queridos, boa tarde, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que é corrigir a última atividade que eu passei sobre estatística, tá? Parte 2 da matéria, e depois dar continuidade com o conteúdo, beleza? Então, aqui está o questionário, né? Ele começa com duas perguntas sobre o mesmo questionamento, né? Sobre o mesmo enunciado. Ele vai fazer duas perguntas diferentes. Em uma turma de sétimo ano, as notas obtidas pelos alunos da prova de matemática foram, e aqui estão as provas. Então, aqui foram essas notas, né? Perdão, falei prova, mas foram essas notas que foram obtidas. E aí ele faz duas perguntas. A primeira é qual a mediana da turma, e a segunda é qual a média dessa turma, beleza? Então, o que é média e o que é mediana? Mediana, para a gente conversar sobre mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar todos esses números e distribuir em ordem crescente. Então tem que ter uma ordem, tá? Então aqui a gente distribui eles em ordem crescente. E aí a gente vai contar quantos tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12, tá? Então dá até para ver aqui, ó, coluna 12. Temos 12 números. E o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade par de números, quando a gente divide por 2, a gente vai ter um resultado exato. A gente vai dividir certinho em dois grupos. Né? No caso 12 eu consigo dividir certinho em 6 para cada lado. Então eu vou ter 6 para um lado, que é do 48 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou ter 6 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Tá? Isso acontece quando você tem uma quantidade de partes. A mediana, se eu tivesse uma quantidade ímpar, eu ia ter um elemento no meio sozinho, que ele ia estar no meio sozinho, e ia ter dois grupos, né, para a esquerda e direita com a mesma quantidade. Então eu teria alguém que ele sozinho ali tá isolado, separando certinho, dividindo na metade a nossa distribuição. Quando a quantidade for par, isso não acontece. Então, se fosse ímpar, esse cara no meio é mediana. Como é par, não tem esse elemento sozinho no meio. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a média dos dois elementos que estão ali mais próximos do meio. Quem são os dois elementos mais próximos do meio? 48 e 53. Então a gente soma. O que é média? É somar e dividir por 2, tá? Então a gente vai somar 48 mais 53, que dá 101. Vai pegar esse 101 e dividir por 2. 101 dividido por 2 dá 50,5. Tá? Então aqui seria a letra C, nossa resposta. Beleza? Aqui no Excel você consegue até 48 e 53. A gente consegue até fazer direto a média. Né? Vem aqui, autossoma, média. Ele já dá direto a média. 50,5. Tá certo? Deixa eu botar aqui média. Mediana, perdão. Mediana. Que aí ele fez a média dos dois do meio, aí é a mediana, tá? Então a mediana vai ser o elemento que sozinho, se for uma quantidade ímpar, ele vai separar em dois grupos iguais, da esquerda e direita, a nossa distribuição, que tem que estar em ordem crescente. E aí ele vai ser a nossa mediana. Se não tiver uma quantidade ímpar, você vai dividir exatamente dois grupos. E aí você vai pegar os dois mais próximos do centro, que é o 48 e 53, né? Que é o 48 para a esquerda tem 6, e do 48 e do 53 para a direita tem 6. Então 48 com 53 você vai fazer a média dos dois, que é somar e dividir por 2, e vai dar 50,5, letra C. Beleza? Então é isso, vamos para a questão seguinte. Em uma turma, é a mesma questão, né, do sétimo ano, aqui estão as notas de matemática, ele quer saber quem é a média dessa turma. Então média, gente, é só você fazer a soma de todos os elementos e dividir pela quantidade que você está somando. Tá? Então aqui eu vou somar 19, mais 26, mais 27, mais 34, mais 45, mais 48, mais 53, mais 63, mais 81, mais 86, mais 92, mais 98. E dividir pela quantidade. Quantos elementos eu estou somando? Estou somando 12. Aqui tem 12 elementos. Então, você vai dividir por 12. Então, aqui, gente, não é para você fazer na mão essa conta, tá? De longe não é. De preferência, na real, prefiro que vocês façam na calculadora, tá? E eu queria jogar pra cá. Eu vou arrastar isso pro lado para poder fazer a média aqui. Então, o ideal mesmo é que vocês façam, recomendo que façam na calculadora, porque é para ser usada, tá bem? Então a soma total, somando 19, vai dar 672. Então a gente vai dar 672 dividido pela quantidade, que é 12. Então a gente vai puxar aqui a calculadora, limpar ela, e a gente vai fazer o quê? 672 dividido por 12.
e deu 56, beleza? Então, a nossa média é 56. E de novo, se você tiver com Excel, você pode vir aqui, ó, e ir direto, não precisa nem fazer o passo a passo, ele já tem a opção média, tá? E não deu muito certo aqui, calma aí, deixa eu arrastar isso pra cá. Deixa eu arrastar pra baixo. Deixa eu arrastar isso aqui pra baixo. Que a soma deu isso, né? Então, se você quiser, se você estiver fazendo no Excel, você pode vir até aqui direto e fazer média. E ele já te dá a média direto. Tá certo? Média. Beleza? Então, mediana é o cara que está no meio. Se a quantidade for par, soma e divide os dois do meio, né? Faz a média dos dois do meio. E média é somar tudo e dividir pela quantidade. 56. Apesar do Excel fazer essa conta direta, é bom você entender que tem que somar tudo e dividir pela quantidade, tá? Então aqui eu fiz o passo a passo para vocês diferenciarem. Aqui é 56. Beleza? Vamos para a questão seguinte. Bom, a gente anotou aqui as informações que o programa deu, né? O peso médio de 100 homens e dos 100 alunos, que são o total de pessoas da academia, dos homens e o peso médio das mulheres. Beleza? Até aí? Vamos lá. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o peso médio dos 100 alunos, vai calcular o peso médio dos homens e vai fazer a conta como se fosse calcular o peso médio das mulheres. Tá bem? Se eu fosse calcular o peso médio de todos os alunos, seria o quê? Vamos pegar aqui duas cores diferentes. Eu vou usar verde para homens e laranja para mulheres. Beleza? Então, como é que a gente faria para pegar o peso fazer a média do peso dos homens? A gente pegaria o peso do primeiro homem, mais o peso do segundo homem que está nessa academia, mais o terceiro, quarto, quinto, até o peso do último homem. Como eu não sei quantos homens são que estão nessa academia, eu vou chamar de N, HN, e dividiria por N. Essa soma, dividida pela quantidade, é o peso médio dos homens, que eu sei que tem que dar 90. Como é que eu faria para calcular o peso médio das mulheres? Eu pegaria a primeira mulher, o peso dela, mais o peso da segunda mulher, mais o peso da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, até a última mulher. Como eu não sei qual é a última, vou chamar de MM, que seria a enésima mulher a ser pesada, então eu teria M mulheres, beleza? E essa aí vai ser a média do peso das mulheres, que eu sei que tem que dar 65, certo? Esse aqui é o cálculo da média do peso das mulheres e é o cálculo da média do peso dos homens. E como é que eu faria para calcular o peso de todo mundo? Eu faria justamente a soma do peso do primeiro cara, mais o segundo, mais até o último, e continuaria somando, porque eu não vou somar só os homens, vou somar o peso de todo mundo, né? Fazer a média do peso de todo mundo. Então tem que somar o peso de todos os homens, mais o peso de todas as mulheres, M1, M2, até a última, que é o nosso MM. Isso tudo aqui dividido por quanto? Pelo total de pessoas da academia. Eu não sei quantos homens a gente tem, não sei quantas mulheres a gente tem, mas eu sei que se eu somar a quantidade de homens mais mulheres nessa academia, tem que dar 100. Porque o total de alunos nessa academia é 100. Tá certo? Então aqui eu vou dividir por, beleza? 100. Então, isso aqui é o cálculo do peso médio, que está dando quanto? 75. Então essa conta tem que dar 75. E aí o que a gente vai fazer? Isso aqui está exatamente aqui, só que sem esse N embaixo. Isso aqui está exatamente aqui, só que sem esse M embaixo. Então o que a gente vai fazer é deixar isso sozinho e isso sozinho, porque são justamente essas duas coisas que aparecem lá em cima. Então deixando isso aqui sozinho, né, aquele pedaço H1 mais todos os valores até HN vai ser igual a N vezes 90, que é a 90N. Mesma coisa aqui. Eu vou pegar esse trecho todo, M1 mais M2 mais até o último M, e vou passar para o outro lado. Vai ficar N vezes 65, 65M. Então, isso aqui é exatamente o que está aqui. Então, no lugar desse carinha em parênteses verde, eu vou botar o quanto esse parênteses verde vale, que é 90
N. Mas, no lugarzinho desse parênteses de laranja, eu vou botar exatamente quanto laranja vale, que é 65 M. Isso aqui sobre 100 igual a 75. Beleza? Vou deixar esses dois carinhas sozinhos. Vou ficar com 90N mais 65M igual a 75 vezes 100. Até aí, tranquilo? Bom, eu reescrevi aqui e agora a gente tem aquela informação que estava ali em cima, eu vou reescrever aqui embaixo. A quantidade de homens mais a quantidade de mulheres nesse problema tem que dar 100, né? Porque são 100 alunos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trocar uma dessas letras em função da outra a partir daqui. De que forma? Se eu quero descobrir o M, eu vou deixar o N sozinho aqui. Se eu quero descobrir o N, eu vou deixar o M sozinho aqui. Então, a gente teria como escrever isso aqui, ó. M é igual a 100 menos N, ou N é igual a 100 menos M. Tá? Essas duas são verdades. É só passar o N para o outro lado, tem a primeira. Ou eu passo o M para o outro lado e tem a segunda. Aqui, a gente deixou as duas letras sozinhas, em cada uma diferente. Se no lugar do M eu colocar isso, eu vou ficar com uma conta só com N. Eu quero saber N? Se você quer saber N, você tem que pegar essa. Para tirar o M, no lugar do M você vai escrever esse negócio com N. Agora, se eu quero descobrir justamente o M, eu vou ter que tirar do lugar do N e colocar o que está com M. Na dúvida, tanto faz. Se você faz uma e não é o que você escolheu, no final você sabe que o que falta para 100 é o outro, tá bom? Então, na prática, você pode escolher qualquer uma das duas, e aí, na pior das hipóteses, você descobre aqui a quantidade de homens, e aí você sabe que a soma tem que dar 100. Então, se tem 60 homens, tem 40 mulheres. Se tem 70 homens, tem 30 mulheres. Se tem 90 homens, você sabe que são 10 mulheres, tá? Mas dá para achar direto. Bom, como eu quero saber o número de mulheres, pergunta quantas mulheres frequentam a academia. Mulheres eu estou usando o M, então eu vou usar essa aqui. Tá? Porque eu vou sumir com N e vou ficar com uma conta só com M, tá? Aqui, ó. No lugar desse N aqui, eu vou colocar isso. Aí vai ficar 90 vezes o que está no lugar do N, eu vou escrever o valor que está aqui, que é 100 menos M. Tá certo? Mais 65 vezes M é igual a 7.500. Beleza? Multiplicando aqui, distribuindo, né? Porque tem uma diferença lá dentro. 90 vezes 100, 9.000. Menos 90M mais 65M é igual a 7.500. Junto esses dois carinhas, eu devo 90M e tenho 65M, eu vou ficar devendo 25M. Quando esse 9.000 vier para o outro lado, vai ficar 7.500 menos esses 9.000. 7.500 menos 9.000 vai dar menos 1.500. Então, M é menos 1.500 dividido por menos 25. Menos 1.500 dividido por menos 25, sinais iguais, vai ficar positivo. 25 vezes 4 dá 100. 100 para chegar a 15 é vezes 15. Então, vai ser 4 vezes 15, 60. Então, a quantidade de mulheres é 60, tá bom? Se por um acaso você descobrisse os homens, você ia achar 40. Se tem que dar 100, então são 60 mulheres. Daria no mesmo se você tivesse escolhido a outra, tá? Só teria que fazer mais uma etapazinha para você achar o número de homens e não de mulheres. Tá certo? É isso, galera. Vamos lá, dando continuidade, a gente voltou pro computador agora, tá? Essa questão é mais de boa fazer no computador. Vamos ler o enunciado. Estudando o impacto do estágio na obtenção de bons empregos, dentre os recém-formados e com empregos considerados bons, foi sorteada uma amostra e, observando o número de anos dos estágios anteriores, a formatura determina a média, embaixo a mesma coisa, só que determina a mediana. Tá? Então, foi feita uma pesquisa para tentar avaliar
o impacto do estágio na obtenção de bons empregos depois que a pessoa se forma, né? E aí sortearam determinada amostra de um total de 462 pessoas, tá certo? E cada uma respondeu quantos anos de estágio fez, né, para essas pessoas que conseguiram emprego logo depois de recém-formados. Então, aqui esse 25 é a frequência. Ela trabalha um pouco diferente das outras, né? Na outra questão você tinha a listagem exata de cada um, certo? E aqui você não tem a listagem de cada um. Você, como são muitos, você não vem 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quer dizer que 25 pessoas responderam para a enquete 0 anos de estágio, não fez estágio. 58 pessoas responderam que fizeram 1 ano de estágio. 147 pessoas que conseguiram emprego fizeram 2 anos de estágio. 105 pessoas que conseguiram emprego logo depois de se formar fizeram 3 anos de estágio. 72 pessoas fizeram 4 anos, 45 5 anos e 10 pessoas 6 anos. Claro que você vai ter uma quantidade bem menor de pessoas que conseguiram fazer 6 anos. Muito provavelmente, quase todo mundo que fez 6 anos de estágio vai conseguir um emprego. Só que pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer 6 anos de estágio. Tá? E aí você avalia que provavelmente as pessoas que fizeram de 2 a 3 anos têm muito mais chance de conseguir porque foi uma quantidade muito maior. Tanto de... É mais fácil de você conseguir fazer 2, 3 anos de estágio, então não influencia tanto você fazer 4, 5 ou 6. Mas muito provável quem conseguiu fazer 4, 5 e 6, a maioria absoluta deve ter conseguido emprego, né? Aqui você deve ter uma quantidade muito grande de pessoas que não fez nenhum, uma quantidade muito grande de pessoas que só fizeram um. Só que poucas delas conseguiram emprego, porque, né, não influencia tanto. Isso sou eu avaliando aqui com vocês um pouco sobre os dados da questão, tá bom? Assim, porque pesquisa não é só o número, você tem que entender o que esse número está querendo dizer para você. Mas enfim, voltando para a questão, o que pede na verdade tenho esses dados, quero saber a média e a mediana. Beleza. O que seria fazer a mediana? Seria listar 0, 0, 0, 0, 0, 25 vezes. Depois listar 1, 1, 1, 1, 1, 58 vezes. Depois listar o 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 147 vezes, que é a quantidade de vezes que está aparecendo. Tá certo? Como é inviável fazer uma lista desse tamanho, com 462 números, perdão, e aí foi listada nessa forma de frequência. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais prática, sem ter que tomar tanto trabalho? A gente vai pegar o 462, beleza? 462, e vai dividir por 2. Então quer dizer que se eu listasse todas essas respostas aqui em ordem, com os 25 zeros que tem que ter, com os 58 uns que tem que ter, com os 147 2 que tem que ter, e por aí vai, eu ia separar em 2 grupos de 231 números em linha, tá certo? Então vamos separar isso aí e vamos ver aonde que se encontra o meio. Bom, primeiro vai vir 25 zeros. Depois, grava esse número aqui, ó, 231. Depois vão vir 58 uns. Então ainda não alcançou o nosso meio, que é 231. Depois vão vir 147 3. Opa, chegou bem perto, certo? Então eu quero o número 231. Então quer dizer o quê? Vamos voltar para cá. Eu quero o número 231. Então quer dizer que vai vir um montão de zero, depois vai vir montão de 1, depois vai vir um montão de 2, e justamente esse 2 aqui ocupa a posição 230, tá? É o total de números escritos até agora. Eu escrevi 25 zeros, aqui, ó, 25 zeros, mais 58 uns, eu tinha 83 números. 83 números mais os 147,2, eu tenho 230 números. Então esse 2 ocupa a posição de 230. Certo? E quando eu dividir,
eu descobri que tinha quantos números para cada lado? 231. Então aqui eu vou ter um 3 ocupando a posição 231. Eu vou ter um 3 ocupando a posição 232. E aí eu vou ter mais uma penca de 3. E por aí vai. Tá certo? Então esse cara aqui é justamente quem separa o meu grupo em 231 para a esquerda, e esse aqui é o que separa em 231 para a direita. Então eu usando 232, mas a partir dele até o final vão ter 231 números, tá certo? Então, como é uma quantidade par, eu tinha 231 para cada lado, não tinha alguém no meio exato separando o meu grupo em dois grupos iguais. Mas eu vou ter esses dois números. E como os dois números são iguais, quando eu somar 3 mais 3, 6 dividido por 2, 3. Então a mediana vai ser 3, tá certo? Porque os dois números são iguais e a média vai ser igual, né? A média dos dois do meio é 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3. Então a mediana é 3. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos para a segunda parte, que ele pede a média. E aí, como é que você vai fazer? Bom, eu vou somar 25 zeros. Então vou fazer 0 vezes 25. Tá certo? Vou fazer 0 vezes 25. Porque eu vou somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Quantas vezes? 25 vezes. E aí 0 repetido 25 vezes. Eu vou botar com um xzinho, que ele parece que ele tá pronto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com 1, né? Vai somar 1 mais 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 1, 58 vezes. Então eu vou ter 1 repetido 58 vezes, é 1 somado, né? 58 vezes, é 1 vezes 58. Tranquilo? Vai fazer a mesma coisa com 2. Quanto que é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, repetido uma sequência de 2 somados 147 vezes? É 2 vezes 147. Né, que é justamente exatamente isso que é a multiplicação. É você pegar um número e somar aquela quantidade de vezes. Né? Se eu somar 2 147 vezes, eu vou fazer 2 vezes 147. Mesma coisa para o 3. Eu tenho 3. A soma... É que eu vou somar isso tudo, né? Eu tenho que somar o 0, mais 0, mais 0, mais 1, mais 1. Esses resultados eu ainda vou somar. 3 vezes 105. 4 vezes 72. E a gente vai fazer separadamente essas contas, tá? Não se preocupe. 5 vezes 45 e 6 vezes 10. Tá certo? E quantos números estão sendo somados? Justamente a frequência. Eu estou somando 25 zeros, que o resultado é 0 vezes 25, que vai dar 0. Eu estou somando 58 uns, que vai ser 58 vezes 1, que dá 58. Eu estou somando 147 2, que o resultado dessa soma vai ser 2 vezes 147, vai dar 249. E por aí vai, tá? Aqui vai dar 315. Aqui vai dar 28,8. Aqui vai dar 225. E aqui vai dar 60. Beleza? Aqui, gente, perdão. Aqui eu inverti na hora de escrever. 294. Tá certo? Mas já está certinho. E aí a gente vai fazer o quê? Vai somar tudo isso, porque na verdade estava somando, né? Tudo era uma soma só. Era isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. A gente pegou os resultados individuais, a gente vai somar. Por que não deu certo? Ah, tá. Só não tinha espaço para mostrar o número. A gente vai somar, a soma disso tudo dá 1.240. A gente vai pegar 1.240 e dividir pela quantidade de números, que é 462, né? Total de números que a gente somou, 462, que vai dar 2,68, tá? Seria essa alternativa aqui. 2,68, que vai ser essa alternativa aqui. E de novo, né? Se você quiser vir aqui, existe ainda a opção, deixa eu olhar aqui para vocês. Existe ainda a opção
de você vir aqui e ao invés de fazer o somatório, faz direto a média. Ah, tá. Não, aqui não vai dar certo porque ele está somando só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não reconhece que a gente está somando toda essa quantidade. Tá? E aqui, né, nesse caso em específico, se você quiser vir fazer a média por esses... Deixa eu tirar isso aqui da frente. Se você quiser vir fazer a média aqui, não vai funcionar, tá? Porque aqui ele está somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você soma, manda ele fazer a média aqui, ele não vai fazer a conta certa. Ele vai fazer essa soma, que dá 1.240. 1.240 está dividindo só por 7, tá? Aqui, ó. O resultado que ele mostrou é esse aqui. Ele está dividindo só por 7, porque aqui eu só escrevi 7 números. Mas porque ele não entende que esses 7 números foram encontrados a partir da soma desses 25, mais esse 58, mais esse 147, mais esse 105, mais esse 72, mais esse 45, mais esses 10 números. Então, esse somatório todo que a gente encontrou, 1.240, foi a partir dessa soma de todos esses números somados, que são 462 números, tá? E aí, quando a gente transformou essa soma para multiplicação, para facilitar a nossa conta, o computador não vai entender que tem subtendido ali 462 números. Ele vai entender só que tem 7 números, porque eu peguei 7 resultados. Tá? Então, aqui não adianta você vir usar a função de média direto. Você tem que fazer a soma, né? Você tem que realmente vir aqui, fazer a soma, encontrar os 1.240 e aí dividir na calculadora 1.240 por 462, que são a quantidade de dígitos que a gente encontrou. A gente vai encontrar o 2,68. Quantidade de números, para vocês não para dígito. Tá bem? Então foram essas duas aqui referente a esse enunciado. Vamos dar continuidade. Bom, para fechar só falta essa questão aqui, que faz 3 perguntinhas sobre o mesmo enunciado, que ele pergunta a moda, a mediana e a média, tá certo? Então vamos ler o enunciado e saber o que ele está querendo. Uma pesquisa foi feita para conhecer a quantidade de computadores e ou celulares com acesso à internet nas residências dos alunos do Colégio Estadual Adelina Castro e revelou os resultados abaixo. Com base neles, determine a moda, a mediana, a moda aqui, a mediana aqui e a média lá embaixo. Então a gente tem que determinar a moda, a mediana e a média, beleza? A moda, gente, é o mais simples. A moda é o que mais aparece. O que mais aparece é o que está na moda, né? Quando você tem algum jogo na moda, alguma música na moda, alguma roupa na moda, é o que todo mundo está usando, vestindo, jogando. Então é o que mais está frequente, o que mais está aparente, o que mais está em exposição, o que está mais à mostra. Então, de todos os resultados aqui, a frequência é a quantidade de pessoas que está respondendo aquilo. Então, de todos esses resultados, quem é o mais frequente? É o 0, que tem 156 pessoas respondendo que não tem nenhum aparelho, nem de celular, nem computador. Você tem 135 pessoas respondendo que tem 1. Você tem 47 pessoas respondendo que tem 2. Então, a moda aqui é 0, ok? Então vamos para a seguinte, que é a moda não tem conta, tá? A moda é mais observação, é ver o qual é o mais frequente, é só isso, tá certo? Agora mediana e média que tem que pensar um pouquinho, fazer conta às vezes, então vamos lá. Mediana, a gente já sabe que é o cara que está no meio, então aqui a gente vai ter que fazer o mesmo esquema da outra questão, né? A gente vai ter 156 zeros seguidos, 135 1 seguidos, 47 2 seguidos, então a gente tem que saber o total e dividir por 2 para ver, né, para ver onde é que fica o meio, né? Então a gente tem 375, que é o total, né, de pessoas que responderam, dividido por 2, e o meio nosso vai ficar em 187,5. Por que deu esse 0,5? Justamente porque você tem uma quantidade ímpar, e agora você não tem 2 grupos exatos, você vai ter alguém no meio, e esse alguém no meio vai separar os dois lados em uma quantidade igual. Nesse caso, como é 187,5, quer dizer que vai ter 187 números para a esquerda e 187 números para a direita. E vai ter alguém no meio separando esses dois grupos, que é o número da posição 188. Você vai ter o número do número 1 até o 187, vai formar o grupo da esquerda.
O número de posição 188 vai estar no meio, sozinho, separando o grupo da esquerda, que é do 1 ao 187. 188 está no meio, sozinho. E à direita dele vai estar o número da posição 189 até a posição 375. Beleza? Então vamos lá. Então o que vai acontecer é o quê? Eu vou ter do 1, que eu estava explicando. Vou ter do 1 até o 180. Vou ter do 1 até o 187. Isso aqui é a posição, tá? Posição 1 até o 187. Aí vai ter aquele carinha especial lá, que é o que está separando os dois lados. E aí ele vai ser o de posição 188, certo? E depois vai vir o de posição 189 até o último, que é o 375. É isso que está acontecendo, tá certo? Esse carinha vai separar esse grupo aqui que tem 187 dígitos. Esses bem com dígitos, tem 187 números nessa sequência aqui. Vai ter um carinha aqui, que é o da posição 188, aquele nosso 1 especialzinho, né? E aqui à direita, se a gente fizer a conta, ó, e aqui à direita, se a gente fizer a conta, cadê? Calculador. Vai ter 375 menos 189 mais 1, que é como a gente faz para poder descobrir quantos números existem entre dois valores. Você pega o final menos o começo e soma 1. Final 375 menos o começo 189 mais 1, 187. 187. Então é isso que eu estou tentando explicar. Você vai ter 187 números para a esquerda, 187 números para a direita e vai ter alguém no meio lá, sozinho, separando esses dois grupos, porque aqui a quantidade é ímpar. Então o que a gente tem que descobrir é quem é que está ocupando esse carinha que está ocupando a posição de 188. Então é fácil, né? Porque você tem 156 aqui no começo, então 188 com certeza está aqui nesse segundo grupo, porque se você botar todos os 1 já vai passar. Então com certeza é o 1 que está ali, tá? Então de novo, não sei se ficou claro, eu quero achar a posição 188. Você vai fazer uma sequência com 156 zeros. E depois dos 156 zeros, você vai colocar mais 135 1s. Então, os 156 zeros junto com os 135 1s, tu já vai chegar na posição 231, 291. Tá certo? Quando você colocar todos os 1s, você vai terminar na posição 291. E eu quero a posição 188. Como o 0 não chega, o 1 vai chegar porque ele passa. Tá certo? Então, quem é que está na mediana? Quem é esse cara que está sozinho aqui? É o 1. Tá certo? E agora a média. A média a gente vai fazer aquele mesmo esquema. A gente vai ter que vir aqui e ir somando. 0 vezes 156 mais 1 vezes 135 mais... deixa eu esticar aqui, senão corta. 2 vezes 47 mais 3 vezes 25 mais 4 vezes 10 mais 5 vezes 2. Tranquilo? E aí a gente vai fazer essa conta, aqui dá 0, aqui dá 135, 47 vezes 2 vai dar 94, aqui vai dar 75, aqui dá 40 e aqui dá 10. E a gente faz essa soma, vou usar a nossa função somar, vai dar 354, e a gente quer saber quanto que é 354 dividido por 375, né? Porque é o total, é 375. 0,94. Arredondando, né? Aproximando, é 0,9. Tá bom? E é isso, queridos. Acabou. Foi um pouquinho longa essa aula, tá? E a gente se vê semana que vem. Bom final de semana a todos, boa semana a todos, dependendo de quando vocês estiverem vendo. Beijo, para que fiquem bem.